Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou falar de 5 autores que eu li mais de uma vez e vou explicar um pouco, pelo menos do jeito, do estilo literário de cada um deles aqui na minha percepção. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui e espalhando para quem você mais ama. Vamos começar aqui logo com a lista dos 5 e eu vou começar aqui com basicamente literatura clássica. E cara, é um negócio assim muito interessante porque esses autores aqui eu escolhi porque eles foram profundos nas minhas leituras, fizeram parte dessa trajetória toda de leituras aí nesses mais de 18 anos que eu tô nesse hábito das leituras. O primeiro aqui que eu quero citar é o Saramago. No caso, o Saramago eu já li 3 livros, certo? Contando com uma biografia, no caso, que é de frases de destaque do Saramago, mas eu já li A Viagem do Elefante e As Intermitências da Morte, e tenho O Homem Duplicado ainda para ler. E vou querer ler pelo menos o Caim, e vou querer ler o Ensaio sobre a Cegueira, e quem sabe o Ensaio sobre a Lucidez. Mas enfim, a principal característica do Saramago, como eu já falei aqui, é a estilística literária, no sentido mais visual da coisa. Porque não é só pela abordagem de temáticas como, por exemplo, nas Intermitências da Morte, pelo fato de que a morte por um momento deixa de existir, mas pelo fato de que para que você possa ler o Saramago, você tem que ter uma atenção para que você não se confunda o que é texto e o que é diálogo. Então, o Saramago se faz importante para mim como autor que eu li mais de uma vez, pela estilística e pelos assuntos aprofundados e atuais, até atemporais, que ele costuma abordar em suas obras. No caso que ele costumou, né? Porque ele já desencarnou aí em 2010. Então é um negócio assim fascinante, incrível e de um rico aprendizado para nós, né? Porque não é um simples romance, é algo de prêmio Nobel. E o segundo autor que esse ano eu li mais de um livro e que também é prêmio Nobel é o Gabriel Garcia Marques, o Gabo. E o livro aqui que eu trago de destaque, né? Porque o primeiro que eu li foi o La Hojarasca, e o segundo que eu li assim, tipo, numa sentada só, aí dentro, que foi o Memórias de Minhas Putas Tristes. E cara, esse romance, o Memórias de Minhas Putas Tristes, é muito profundo, porque ele fala sobre a passagem do tempo e subsequentemente como alguém que está prestes a completar os seus 90 anos, óbvio, né? No durante, no antes, no durante, no depois, se vê através dessa passagem do tempo, se vê com a relação entre ele e suas particularidades. E cara, é muito bizarro, é muito louco. E a gente percebe que também se aborda essa profundidade, porque essa temática do tempo, da passagem dele dentro do Memórias de Minhas Putas Tristes, é uma coisa assim que te faz pensar muito, porque a gente percebe que mesmo que se viva muito tempo, o tempo passa muito rápido. Então, subsequentemente, a gente precisa do hoje e do agora para vivê-lo o suficiente. Então, cara, é um negócio assim incrível, louco, e que vale a pena demais ler, porque também, como eu falei, é uma leitura de um prêmio Nobel. E o terceiro autor que eu li mais de uma vez é o Kafka. Pois é, eu não pude deixar de falar aqui do Kafka. Eu até já fiz um vídeo aqui no meu canal sobre ele e li justamente os 3 livros, né? Metamorfose, o Castelo e o Processo. E cara, dos 3, o mais marcante para mim foi o Processo. Justamente por quê? Porque na história ela é uma crítica, querendo ou não, ao Estado. Porque como é que você é acusado de um crime do qual você não cometeu e vai buscar os seus direitos, e muitas pessoas acabam te agorando para que você desista, para que você não procure a tua inocência, e subsequentemente vão te perseguir por você buscar a verdade. Cara, é um negócio muito louco. O Kafka, de fato, é muito profundo nessas temáticas, tanto na Metamorfose quanto no Castelo, que é o romance mais alternativo do Kafka, quanto nesse que é o Processo. Tanto que o Processo ele é tão destacado de certa forma, óbvio, né? Não tanto quanto a Metamorfose, mas ele é tão destacado quanto
que até alguns cursos de direito, eles citam o processo justamente como forma de exemplificar o direito. Então, cara, é um negócio muito bizarro, muito louco, e que essas profundidades, muito às vezes até disformes do Kafka, nos fazem pensar dessa forma, porque querendo ou não, também se encaixa dentro da nossa realidade. E o quarto autor aqui que eu posso citar, nesse quesito de que eu já li mais de uma vez e que, cara, sempre vai estar na minha vida, sempre teve, é o Machado de Assis, né? O Machado de Assis, assim, é bizarro pra mim, é louco. E aqui a obra que eu quero destacar dele é, se não um dos, é o maior livro, o melhor livro da literatura brasileira, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porque tu imagina, tipo, você relatar num livro epitáfio, digamos assim, os teus momentos depois que tu morreu. É basicamente assim a história. E cara, o Machado de Assis não é só romance, ele também aborda essas coisas, porque, por exemplo, na época em que ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela também tinha um viés mais, no caso, crítico à sociedade daquela época, à estrutura não adequada para as pessoas de menos favorecidas. E cara, é um negócio assim muito interessante, muito bacana. E ainda tem ainda um romance do Machado de Assis que eu quero ler, porque eu já li O Alienista, eu já li no caso, eu já li o Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu já li o Quincas Borbas, já li eu tô olhando para cá porque eu vi o Dom Casmurro, e também porque a gente nunca entende se Bentinho traiu o Capitu, se Capitu traiu o Bentinho, ou se a Capitu, ela de fato traiu ou não o Bentinho. Fica sempre essa dúvida. Machado de Assis, eu tenho certeza que ele fez de propósito para a gente criar uma discussão, criar às vezes até uma tese, como eu já vi gente fazendo tese de faculdade para tentar decifrar a real do romance do Machado de Assis. Mas eu ainda desejo ler nesse caso o Exal Jacó. Pois é, que é muito interessante também. Eu li só um trecho de curiosidade e é um livro, quem sabe, que eu possa abordar mais um dos que eu já tenho aqui do Machado. Também Machado é um grande autor, né? Não tem nem o que citar. Ele é o patriarca da literatura no país. E basicamente é isso que eu tenho para falar do Machado. Porque por mais que eu elogie aqui, são poucas as palavras para definir o Machado, né? Pois é. Agora, o quinto autor que eu li mais de uma vez foi o Graciliano Ramos. E assim, é como eu sempre falo, apesar de a obra-prima dele ser o Vidas Secas, eu gostei muito mais do São Bernardo, porque o São Bernardo tem uma dinâmica maior em sentido de história e também pelo volume, né? Também é maior do que o próprio Vidas Secas. Porque o Vidas Secas ele se passa ali no sertão, tem uma coisa profunda, tem uma coisa triste, também nos emociona, como eu, no caso, me emocionou bastante também. Mas o São Bernardo, ele tem uma dinâmica de história um pouco mais fora do sertão, variando com os contextos de coisas da cidade, mas mesmo assim não deixa de ser um bom romance, não deixa de ser uma coisa típica do próprio Graciliano. E cara, vale muito a pena, porque também fala sobre a vida, sobre o amor e a falta dele e outras conjunturas que batem a não só a vida do sertanejo, mas também a nossa própria vida. E cara, vale muito a pena, vale demais. Eu ainda vou ver outro romance do Graciliano, que se eu não me engano, eu não estou lembrado o nome agora, ele é até o nome de uma cidade no interior da Bahia. É que eu não estou me recordando agora qual é o nome. Mas cara, também vale muito a pena. E eu quero ler justamente ele, porque eu tinha visto, depois que eu li o São Bernardo ano passado, ele ficou na minha lista, mas também eu não consegui achar esse romance. Mas mesmo assim, ele já está na minha lista aí para poder lê-lo, quem sabe futuramente. Beleza? Então é isso. Já deixei esse vídeo de hoje para vocês. E se você gostou dele, curte aí e compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para a gente poder dialogar um pouco sobre esses títulos
e clica no botão de inscrever e clica na sineta que amanhã tem mais um vídeo aqui no meu canal. Então é isso, até o próximo vídeo.